A gente dormia no chão. Eu não tinha cama, eu não tinha nada, não tinha sofá, não tinha fogão, não tinha nada. Meu nome é Darley de Aquino, eu tenho 53 anos e sou empresário no ramo de vendas. Já vivi várias dificuldades na minha vida antes de conhecer o Senhor Jesus, né? Eu me lembro de uma situação que eu vivi, né? Eu trabalhando no meio, nós éramos na época em torno de 200 funcionários, e na minha seção, na hora de almoço, a gente saía para almoçar no horário de almoço e eu levava a minha marmita. E eu sempre me afastava do grupo, eu me afastava de todo mundo, sempre me distanciava 20 metros, 30 metros e comia separado. E eu me lembro que o pessoal tentava se aproximar para poder entender por que eu me distanciava, mas é porque eu tinha muita vergonha. Na verdade, eu só tinha arroz, de vez em quando tinha feijão e chuchu. E chuchu porque nós morávamos numa casa e no fundo tinha um parreiral de chuchu. Então minha mãe fazia o arroz e o chuchu e assim eu tinha vergonha que as pessoas vissem aquilo que eu estava comendo. Só de lembrar disso, sabe, eu me sentia muito humilhado, sabe? Porque eu não tinha a mistura, né? E eu não queria mostrar para ninguém a dificuldade que nós estávamos vivendo, né? Conheci a minha esposa, né? Eu já fui para trabalhar no ramo de vendas na época, né? Comecei a melhorar a minha vida, mas era assim, era tudo muito difícil, sabe? Eu não conseguia ter um carro no meu nome, eu pagava, mas eu não conseguia passar o carro para o meu nome, eu não conseguia ter uma casa. Aí vim parar no estado de Goiás, em Goiânia. Aí fui morar num barracão, no sexto barracão, na onde eu morava, era o último barracão no final. A dona do barracão, eu ainda tinha esse carrão, né, que eu já estava devendo ele tudinho, já estava busca e apreensão no carro. Ela me alugou achando que eu tinha uma condição boa, porque eu me apresentava com aquele carro, né? E, na verdade, eu não tinha dinheiro nem do aluguel. Ela me perguntou onde que estavam meus móveis. Eu falei para ela que estava vindo de São Paulo, mas, na verdade, eu não tinha nada, porque eu precisava de alugar o barracão. Ela foi dentro da casa dela, pegou um fogãozinho de 2 bocas com forninho, 2 cavaletezinhos, foi lá e me entregou. Falou, oh, isso aqui é para você ir quebrando seu galho. Foi ali que eu consegui fazer a comida para os meus filhos. A gente dormia no chão, porque eu não tinha cama, eu não tinha nada, não tinha sofá, não tinha fogão, não tinha nada. Eu não tinha nada, eu dormia no chão com as minhas crianças. Às vezes eu vendia uma enciclopédia e eu fazia R$1.000 naquele dia. E a venda para mim era uma dificuldade, tudo amarrado. Aí eu pegava R$1.000. Em vez de eu ir para casa, eu ia para a droga. E eu me lembro que um dia minha esposa falou assim, olha, esse rapaz aí do lado, estou vendo que ele sai para ir para a igreja. A gente não sabia ainda, eu não sabia qual era a igreja. E eu fui até ele estava na porta lá na rua, e eu peguei, conversei com ele. E ele foi muito bruto comigo, falou, não, você quer ir mesmo? Então 6:50 eu estou aqui na porta e eu te levo. Quando eu cheguei na igreja Universal, eu entrei na igreja. E aí o pastor começou a pregar, a falar da minha vida, do começo da reunião até o final. A reunião foi todinha para mim. Aí eu comecei a ouvir, e quando ele falava do dízimo, eu comecei a entender que eu precisava mudar o meu entendimento. Aí eu comecei a usar a fé, eu comecei a praticar. Eu me lembro que uma semana para me fazer uma venda, simplesmente, acho que Deus tinha misericórdia para botar comida na boca dos meus filhos, eu conseguia mal fazer uma venda para me manter. E eu me lembro que a partir dali, que eu comecei a ser fiel, o dizimista fiel, participar, ouvir, direção da palavra. Na outra semana, eu já fiz 12 vendas. Para quem estava fazendo uma venda por semana,
A partir do momento que eu passei a obedecer, eu já fiz 12 vendas. E aí, daí para frente, a minha vida foi mudando. Eu trabalhava de gerente em uma empresa, né? E virei dono dessa empresa. Com 6 meses, a empresa que estava vendendo menos de 60 vendas por mês, passou para 600 vendas. 10 vezes mais em 6 meses. Hoje a gente tem uma vida arregalada, uma vida abençoada, sabe? Nós já fomos em Israel 4 vezes. Eu não tinha nada, né? Nada. Eu devia um carro, tive que colocar esse carro em cima de uma cegonha e mandar para São Paulo para o cara que eu devia lá pagar o frete. Morava num barracão, no 6º barracão de aluguel. Eu não tinha nada, não tinha nada. A partir da fidelidade do dízimo, Deus mudou a história da minha vida. Hoje eu tenho casa em condomínio fechado no valor de 2 milhões. A minha empresa, só a sede, vale hoje em torno de 1 milhão. Tenho uma fazendinha de 1.200.000. Tenho gado no valor de 1 milhão. Tenho algumas outras propriedades, carro da minha esposa, carro do ano, caminhonete minha, dos meus filhos, fora a minha empresa, né? Então hoje eu tenho um rancho no Araguaia, uma casa no Araguaia. Então eu tenho um patrimônio muito bacana. Veio o lockdown, veio aquele medo, né? Porque era tudo novo, né? Aquela situação que a gente estava vivendo. E a minha empresa só prosperou. E nós trabalhamos no porta a porta. Quer dizer, nunca mais eu fechei nenhum dia, nunca mais eu parei. Eu tenho prosperado. Deus, o Espírito Santo, me deu ideias para me poder trabalhar. Eu modifiquei formas de pagamento. Ninguém me falou como eu deveria fazer. Foi o próprio Deus que me mostrou como eu deveria agir, como eu deveria fazer. O Espírito Santo foi me dando direção. Nada é mais importante do que o Espírito Santo. Essa é a maior riqueza que eu tenho. Essa é a verdadeira riqueza. Porque tudo isso aqui, igual eu falei, é muito bom, mas é uma ilusão, né? A gente tem que entender que o foco é o céu, né? Mas Deus nos deu a promessa de que nós iríamos desfrutar de coisas boas nessa terra, né? Do melhor da terra. Então, assim, eu tenho vivido a palavra de Deus, eu tenho desfrutado da bondade de Deus, da fidelidade de Deus nos dízimos, mas nunca perdi o foco. O meu foco é o céu, o meu foco é a salvação da minha alma.